Meu filho tem dificuldade. Meu filho não aprende, é lerdo, é preguiçoso. Nossa, tem muita disposição para jogar videogame, mas na hora de fazer o dever, nossa senhora, que lenha! Identificou? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A primeira coisa que a gente precisa sempre reforçar e lembrar, e apesar de ser difícil, né, galera? Eu sei que é, porque eu, como mãe de 3 e 2 pequenos, a gente precisa respirar, tem horas, porque realmente é desafiador. Mas a gente precisa ter em mente que quanto mais a gente fala para aquele filho, você é isso, você é aquilo, de forma pejorativa, a gente está acabando por reforçar comportamentos negativos nele. Ou seja, a gente está dando margem para que aquele comportamento que a gente não quer apareça cada vez mais. E você lembra que eu falei no último vídeo sobre o ensino remoto a respeito do tema experiência? Pois é a experiência que você está dando para o seu filho, só que é uma experiência de fracasso. Experiências repetidas de fracasso geram cada vez mais baixa motivação ou ansiedade e podem sim estar relacionadas a uma verdadeira dificuldade ou até mesmo um transtorno de aprendizagem. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a dificuldade, o transtorno de aprendizagem, ele não está estampado na cara. Ele não tem um marcador biológico igual um exame de sangue que você vai lá no laboratório, tira o exame e sai o resultado positivo para a dislexia. O diagnóstico das condições de dificuldade ou transtorno da criança para aprender será feito mediante uma avaliação ao longo do tempo dela na escola, ok? Então, vamos a alguns aspectos. As dificuldades de aprendizagem, elas estão relacionadas a uma dificuldade momentânea para aprender. Essas dificuldades momentâneas, elas podem ser de causa interna, de ordem interna da criança, por algum fator biológico momentâneo, ou fator externo. Vamos já aqui a alguns deles. Baixa motivação. Como eu já falei, experiências contínuas de fracasso, ela tenta e não consegue. Nenhum de nós, quando tenta alguma coisa e não obtém sucesso, vai conseguir ter motivação para continuar realizando aquilo. Baixa estimulação. O que é isso? É a criança que não tenha sido estimulada corretamente no período mais adequado para o seu desenvolvimento. Existe na pedagogia o que chamamos de momentos sensíveis, janelas de oportunidade. É o período no qual aquela criança está mais propícia para receber determinados estímulos. Caso essa criança não tenha recebido o melhor estímulo naquele momento, a gente vai dizer que ela não recebeu o estímulo mais adequado. Não significa dizer que ela não poderá desenvolver-se. Uma outra condição que causa as dificuldades é a própria dinâmica familiar. Ausência de rotina, brigas familiares, um irmãozinho que nasceu, uma mudança de cidade, ou até mesmo uma mudança de casa, né, de ambiente, enfim. Qualquer mudança na dinâmica familiar ou uma desorganização nessa dinâmica pode desencadear ou pode causar essa dificuldade de aprendizagem. Ainda são causas dessas dificuldades problemas relacionados ao comportamento da criança. Porém, todos esses fatores que eu disse até agora, quando resolvidos, tende que a dificuldade seja superada. A dificuldade de aprendizagem são dificuldades momentâneas. Então, a criança, você interviu sobre o comportamento da criança, logo a criança melhora e começa a aprender. Você interviu sobre a dinâmica familiar, logo a criança melhora e começa a aprender. Ela, criança, recebeu o estímulo adequado, aquele estímulo que ficou faltando, ela fez a intervenção correta com um pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, enfim, ela fez a intervenção adequada, ela volta a aprender. Agora, os transtornos de aprendizagem são um pouco mais complicados, porque, apesar de toda a intervenção, a criança ainda apresentará a dificuldade, certo? E aí, isso também vai ser papo para um outro vídeo. O que é importante que fique aqui,
algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês, pais, mães aqui que nos assistem, é a respeito da ansiedade que alguns pais têm em relação ao desenvolvimento dos próprios filhos. Por que eu digo isso? Porque existe ao longo do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento das crianças, o que chamamos de marcos do desenvolvimento. O que é isso? Marcos do desenvolvimento é o que se espera para a criança em uma determinada idade, que ela realize em uma determinada idade. O fato é que as crianças elas têm desenvolvido de uma forma muito rápida, né? Nós temos filhos muito espertos, realmente. Tudo que se ensina, eles aprendem. Crianças que leem muito rapidamente, crianças com 5, 6 anos aí falando, contando em inglês, cantando músicas em inglês, mexendo em aplicativos e ensinando a vocês, não é isso? Porém, existem os marcos do desenvolvimento que vão determinar até qual é a fase que a criança pode desenvolver a capacidade de ler, a capacidade de correr, de saltar num pé só. E a gente tende a querer comparar nossos filhos com o que o primo faz, com o que o vizinho faz, com o que o outro está fazendo. E nós temos que compará-lo, ok? Nós temos que comparar nossos filhos não com o outro lá, mas sim com aquilo que está esperado para a idade dele, certo? Por que eu digo isso? Aí abrindo aqui o verbo para vocês. Crianças em fase de alfabetização. Crianças em fase de alfabetização, com 5 anos o menino tem que estar alfabetizado? Não, ele não tem que estar alfabetizado aos 5 anos. Mas vão existir crianças que leem aos 5 anos. Ótimo para elas. Tem problema? É algum mal uma criança ler com 5 anos de idade? Ao meu ver, nenhum. Ao meu ver, no meu entendimento, enquanto pessoa e profissional, eu percebo que não há mal em receber estímulos. Mal há quando a obrigatoriedade vira regra, certo? Eu não posso conceber e chamar e dar adjetivos para o meu filho, chamando ele disso ou daquilo, porque ele, aos 5, 6 anos, não está alfabetizado como isso fosse esperado para a idade dele, tá? Agora, um parênteses muito importante também, galera. A gente também não pode ficar esperando tudo, não. Certo? Não entre naquele papo, não, que a gente ouve muito, eu recebo muito isso em consultório. Não, é que eu fiquei esperando para ver se melhorava. Como eu disse, a intervenção precoce, ela tende a ofertar prognósticos melhores, né? Saídas melhores, futuros melhores. Então, não há mal algum em oferecer boas e qualificadas intervenções precocemente. Isso não tem nada a ver com diagnóstico. Certo? Então, se você percebe que a escola do seu filho, a média dos meninos do seu filho lá, a salinha do seu filho, tá todo mundo lendo, seu filho tá para trás, isso significa o quê? Que ele tem alguma coisa? Não significa que ele tenha, mas também não fique esperando a hora que ele desperte. Ofereça intervenções qualificadas, busque ajuda, busque melhorar essa qualidade da leitura dele. Não precisa, às vezes, uma intervenção muito difícil. Algumas dicas aí, algumas mudanças na rotina de vocês, algumas inserções pedagógicas. Isso vai ser muito interessante. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Até a próxima! Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha. Compartilha com outros pais, mães, educadores, com quem você considerar que esse conteúdo pode ser útil.